Oi, bebidas, tudo bom? A dica de hoje é esse vídeo incrível, mara, de queda livre. Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de física aqui no YouTube. Nessa aula, nós vamos conversar então sobre queda livre, as contas e análise gráfica. Vou te ensinar ainda uma dica de ouro, a chamada proporção de Galileu. Já aproveita e deixa o seu like, é importantíssimo pra gente que você dê o like nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Tá rolando muita coisa aqui, vídeos semanalmente, lives. Seja inscrito porque aí você será notificado todas as vezes que alguma coisa aparecer aqui no canal. Inclusive, pegue esse link e compartilhe no grupo da sua sala. Ajude a divulgar o projeto Chamo Físico para que eu continue te ajudando até a prova do Enem. Bora para nossa aula então! Chamo Físico! A queda dos corpos é um dos assuntos que atraiu muitos pensadores ao longo da história da ciência. Talvez uma das primeiras pessoas a se interessar por esse tipo de assunto foi Aristóteles. Entretanto, é verdade que nem todas as contribuições dadas por Aristóteles na ciência são válidas. O pensamento aristotélico está muito associado ao senso comum. E é aí que muitos alunos acabam caindo em diversas pegadinhas ao longo da física. Para você ter ideia, Aristóteles pensava o seguinte: se eu abandonar de uma mesma altura uma melancia e um limão, qual dos dois chegaria primeiro ao chão? A melancia ou o limão? Muitos alunos talvez podem estar pensando assim: bom, obviamente, como a melancia é muito mais pesada, ela chega primeiro ao chão. Seguindo a seguinte sequência, como ela tem mais massa, ela será atraída pela Terra mais fortemente. Sendo atraída mais fortemente, ela vai ganhar uma aceleração maior. Adquirindo velocidades maiores, ela chega primeiro ao chão. Sei que esse pensamento ele é extremamente tentador. E muitas vezes o aluno fica perdido por não saber aonde está o erro dessa lógica. Se ela é mais pesada, é atraída mais forte, acelera mais, tem que chegar primeiro. Entretanto, na prática, não é isso que acontece. O chamado pensamento aristotélico seria contestado só 2000 anos depois, aproximadamente, por um cara muito famoso na história da ciência, chamado Galileu Galilei. Galileu é considerado o pai do método experimental, do método científico. Galileu sai do campo das ideias, de pensar apenas que será mesmo que a melancia, por ser mais pesada, vai ser atraída mais forte e vai chegar primeiro, e passa a experimentar. Por que não abandonar uma melancia e um limão e verificar de fato quem é que chega primeiro? Conta a história que Galileu subiu ao alto da Torre de Pisa e de lá abandonou dois corpos, duas esferas, de massas diferentes. Ele observou que essas duas esferas chegavam ao mesmo tempo ao chão, colocando em xeque, assim, o pensamento aristotélico. Chegamos então a uma conclusão importante. A queda dos corpos na chamada queda livre, ou seja, ausência de resistência do ar, acontece com a mesma aceleração independente de qual seja a massa dos corpos. Eu vou inclusive deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um linkzinho que te leva a um outro vídeo onde esse experimento é realizado, colocando, sem resistência do ar, uma pena e uma bola para cair. Vale a pena, depois desse vídeo, você passar lá e conferir esse experimento. Essa aceleração que todos os corpos estão submetidos é a chamada aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade tem um valor que a gente considera de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Valor esse que nas questões a gente acaba aproximando para 10 metros por segundo ao quadrado. Falar que a aceleração na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado significa dizer que a cada segundo a velocidade dos corpos vai variar ao longo da queda 10 metros por segundo. É o que nós veremos aqui agora. Imagine então um corpo abandonado na superfície da Terra, ou seja, se ele foi abandonado, a velocidade inicial dele é zero. Se na Terra a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, significa que ao longo da queda, a cada segundo, a velocidade dele deve variar 10 metros por segundo. Ou seja, passado um segundo, a velocidade desse corpo passa a ser 10 metros por segundo. Em outro segundo, a velocidade dele passa a ser 20 metros por segundo. Em outro segundo, a velocidade dele passa a ser 30 metros por segundo. Ou seja, na ausência de resistência do ar, a cada segundo, a velocidade do corpo deve variar 10 metros por segundo. Essa é a ideia de aceleração, mudança da velocidade por segundo. Agora, vale lembrar, essa aceleração da gravidade ela só é válida na Terra. Se você for para um outro astro, por exemplo, Marte, Júpiter ou até mesmo a Lua, a aceleração seria diferente. Na Lua, a aceleração é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, enquanto aqui na Terra, a cada segundo, durante a queda
queda sem resistência, a velocidade aumenta 10 metros por segundo, lá na Lua, essa velocidade aumentaria 1,6 metros por segundo. Você já deve ter visto vídeo de astronauta na Lua e percebe que lá o processo é muito mais lento, devido a essa aceleração da gravidade ser de fato bem menor. Agora, por que de fato a aceleração é a mesma independente da massa? Quem nos explica bem por que a aceleração da gravidade é a mesma independente dos corpos é um outro cara muito famoso na história da ciência, chamado Isaac Newton. A segunda lei de Newton nos diz que a força resultante que atua sobre um corpo é igual à massa dele vezes a aceleração que ele tem. Ao longo da queda, já que não há resistência do ar, a única força que atua sobre o corpo é a chamada força-peso. Esses corpos são atraídos pela Terra pela força-peso. A segunda lei de Newton nos diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração do corpo, e a força-peso pode ser calculada como a massa do corpo vezes o campo gravitacional, a aceleração da gravidade no local. Observe, independente de qual seja a massa do corpo, a aceleração que ele estaria submetido seria a mesma, chamada assim aceleração da gravidade. Newton, então, nos dá uma explicação por que a queda dos corpos é a mesma independente da massa. Agora, voltando a esse movimento de queda livre, quais são as equações que estão associadas a esse movimento? É importante que você conheça as 3 equações do MRUV, o chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado porque a velocidade varia. A velocidade varia uniformemente, uma vez que a aceleração é constante. A primeira equação associada ao MRUV é V é igual a V0 mais AT. Essa equação, então, me diz qual é a velocidade do corpo se eu souber qual é a velocidade inicial dele, a aceleração que ele está submetida e o tempo. Neste caso da queda livre, bom, nós sabemos, a velocidade inicial vale 0, o corpo parte do repouso. Assim, a equação se torna a velocidade final aqui vai dar 0, a aceleração da gravidade vezes o tempo. Então, para a queda livre partindo do repouso, essa seria a nossa equação. No caso da Terra, como a gravidade vale 10, concluímos então que a velocidade final é igual a 10t. Vê se faz sentido. No nosso tempo inicial, a velocidade era 0. Depois de 1 segundo, a velocidade é 10. 2 segundos, 20. 3 segundos, 30. Então pronto. Então essa é a equação que determina a velocidade do corpo depois de qualquer tempo. Thales, mas necessariamente tem que partir do repouso? É claro que não. Tem algumas situações em que o corpo não parte do repouso. Se ele tiver uma velocidade, você coloca o valor na velocidade inicial. Outra equação associada ao MRUV, dessa queda livre partindo do repouso, seria essa. Nós sabemos que em MRUV, a distância percorrida por um corpo é dada como sendo d é igual a V0t mais meio de AT2. Nesse caso, a distância percorrida por ele é a altura que ele foi abandonado. Então, no lugar de d, eu vou colocar h, é a altura. Tem que ser igual. Como parte do repouso nessa nossa questão, a velocidade inicial é 0. Ficamos com meio da aceleração, que é a da gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Nesse caso, como estamos trabalhando a Terra, a equação se torna h é igual, a gravidade é 10, 10 sobre 2, 5, 5t2. Atenção, então, essa é uma equação muito importante. E percebeu que é uma formulinha pequenininha? Vale a pena decorar que quando um corpo parte do repouso, quando a velocidade inicial é 0, na Terra, a altura percorrida por ele é igual a 5t2. Eu costumo chamar então essa uma equação de bolso. Uma equação pequenininha, fácil de você lembrar. Veja como é simples. Se eu falo para você assim, um corpo é abandonado na Terra de uma altura e ele demora 2 segundos para cair. Qual é a altura que ele é abandonado? Bom, voltando à nossa conta, se ele demora 2 segundos para cair, tempo igual a 2, ficamos 2 ao quadrado 4 vezes 5, 20. Ou seja, esse corpo foi abandonado de uma altura de 20 metros. Se ele parte do repouso e gasta 2 segundos para chegar até o chão, é porque ele partiu da altura de 20 metros. Vamos pegar um outro caso. Se eu falo, um corpo ele é abandonado de uma altura e demora 4 segundos para chegar até o chão. Qual é a altura do prédio em que ele foi abandonado? Nesse caso, ficamos 4 segundos ao quadrado 16 vezes 5, 80. Então esse seria um prédio de 80 metros. Percebeu que esse é o tipo de questão que você nem precisa de gastar grafite para resolver? É muito importante que você saiba então, na Terra, partindo do repouso, a altura percorrida pelo corpo é dado como sendo 5t2. Uma formulinha muito fácil e importantíssima que você lembre. E temos ainda uma terceira equação, essa que não envolve tempo, famosíssima na cinemática chamada de equação de Torricelli. No caso, ela ficaria assim: V final ao quadrado é V inicial ao quadrado mais 2AD. Bom, no caso, então, ficamos. A velocidade final do corpo ao quadrado é igual. A velocidade inicial dele é 0,
2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a distância, que é a altura. Para esse corpo, então, ficamos na Terra, V final ao quadrado, 2 vezes 10 da gravidade, ou seja, 20h. Uma formulinha curtinha também, que me dá qual é a velocidade se eu souber qual é a altura do prédio em que ela foi abandonada. Então pronto, caso você queira fazer conta no exercício então, com um corpo que parte do repouso em queda livre, independente da da massa, essas equações são válidas. Agora, que tal se a gente fizesse o gráfico de velocidade por tempo desse movimento? Você saberia qual é a cara desse gráfico? Vem comigo. Observe, o gráfico de velocidade por tempo desse movimento seria assim. No instante 0, a velocidade era 0. No instante 1, a velocidade foi para 10. No instante 2, 20. No instante 3, 30. Como ela está crescendo uniformemente, uma vez que é uniformemente acelerado com a aceleração da gravidade, o gráfico é uma reta inclinada. Então pronto, uma reta inclinada seria o gráfico de velocidade por tempo desse corpo que é abandonado em queda livre. 2 informações são muito importantes nesse gráfico. Primeiro, a inclinação do gráfico representa a aceleração do corpo. Veja bem, quando eu olho para esse gráfico, nós temos aqui uma inclinação alfa. Matematicamente, a inclinação de um gráfico é dada como sendo a tangente de alfa. Mas o que é a tangente de alfa? É o cateto oposto sobre o adjacente. Repare, o oposto é o tanto que a velocidade mudou. No caso, vamos pegar o primeiro triângulo aqui, 10 sobre o adjacente, que é 1. Ou, se quisesse pegar o triângulo maior, seria o tanto que o cateto oposto, 20 sobre o adjacente, 2. Ou ainda, 30 por 3. É claro que a inclinação vai dar sempre o mesmo valor de 10 metros por segundo ao quadrado, que é justamente o valor da aceleração da gravidade. Então a inclinação desse gráfico me dá a aceleração. Essa é uma informação importantíssima. Se fôssemos fazer um gráfico, por exemplo, na Lua, eu saberia que o gráfico deveria ser menos inclinado, uma vez que a aceleração na Lua, nós sabemos, é menor. O que significa dizer que a velocidade demora mais para subir. Com o passar do tempo, a variação de velocidade é menor, ok? Uma segunda informação desse gráfico, essa sim, é importantíssima. A área do gráfico me dá o deslocamento do corpo naquele intervalo de tempo. E aí eu aproveito para te ensinar a chamada proporção de Galileu para queda livre. Uma ferramenta importantíssima que poucos alunos dominam. Quando cai na prova, muitas vezes o aluno faz uma contaiada danada, sendo que a coisa poderia ser muito mais simples. Atenção, porque essa é uma dica de ouro. Vai valer a curtida nesse vídeo. Vem cá. Além da inclinação, então, a área do gráfico também nos dá uma informação. Ela me dá a distância percorrida pelo corpo, o deslocamento dele. Veja bem, quando eu pego o primeiro segundo, no primeiro segundo, se eu fosse calcular a distância percorrida pelo corpo, como é que eu deveria fazer? Bastaria eu olhar para a área desse gráfico. A área embaixo desse gráfico me daria, então, nesse momento, nesse intervalo de tempo, a distância percorrida por ele. A distância percorrida por ele, nesse caso, está fácil, né? Ficamos com 1 vezes 10, que é a área do triângulo, dividido por 2, né? Então, 1 vezes 10, 10, dividido por 2, 5. O que significa dizer, então, que esse corpo percorreu 5 metros nesse primeiro intervalo de tempo. Se eu for te olhar o segundo intervalo de tempo, no segundo intervalo de tempo, qual seria a distância percorrida por ele? Bom, agora bastaria eu fazer a área dessa parte do gráfico. A área do trapézio. Você lembra como que a gente faz a área do trapézio? Percebeu, inclusive, que é um trapézio de lado? A área do trapézio seria base maior, 20, mais base menor, 10. 30, vezes a altura, que é 1, dividido por 2, ou seja, 15 metros. 15 metros, então, seria a distância percorrida por ele, né, entre o primeiro e o segundo segundo. Na dúvida, faça a continha aí da área do trapézio. Se eu quiser a distância percorrida por ele no terceiro segundo, a distância percorrida por ele seria a área dessa parte do gráfico aqui, ó, entre o instante 2 e 3. Novamente um trapézio, vem comigo. Base maior, 30, mais base menor, 20, então 50. Vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Então 25 metros. 25 metros seria a distância percorrida por ele. E confira, vê se dá certo. Em 3 segundos, suponha que ele tenha chegado ao chão. Qual é a altura do prédio? Nós sabemos, pela formulinha de bolso, que na Terra, h é igual a 5t2. Se ele gastou 3 segundos, 3 ao quadrado, 9, vezes 5, 45 metros. De fato, 5 mais 15, 20, mais 25, os mesmos 45 metros. Só que aqui eu soube identificar em cada segundo o tanto que ele andou. Percebeu, inclusive, que a distância percorrida por ele vai aumentando? Mas é claro, né? Se ele está acelerando, a velocidade dele ficando cada vez maior, significa que as distâncias percorridas devem ser cada vez maiores no mesmo intervalo de tempo. Bom, aqui não sei se você percebeu, mas a gente consegue chegar numa conclusão importantíssima. De uma forma geral, suponha que no primeiro caso, ele tenha percorrido uma distância x, no caso, 5
metros. Quando eu olho para a área da nossa segunda figura aqui, ó, eu poderia separar essa área em 3 triângulos iguais ao primeiro, o que me resultaria então numa área correspondente a 3x. O mesmo é válido para o terceiro segundo. No terceiro segundo eu poderia separar essa área, meu desenho aqui não tá legal, mas eu poderia separar essa área em 5 triângulos iguais ao primeiro, o que me resultaria então numa distância percorrida igual a 5x. Essa é a chamada proporção de Galileu. A proporção de Galileu me diz o seguinte: todas as vezes que um corpo parte do repouso, tem que partir do repouso. Todas as vezes que ele parte do repouso com aceleração constante, ele percorrerá em intervalos de tempos iguais distâncias nas proporções ímpares, x, 3x, 5x, 7x e assim por diante. Não é necessário então aplicar essa ideia apenas à queda livre partindo do repouso. Se a questão fala que você tem um carro que arranca num sinal com aceleração constante, repare, partiu do repouso e a aceleração é constante. Nesse caso, não necessariamente é o mesmo valor da gravidade, não tem nada a ver, mas a proporção de Galileu x, 3x, 5x continua sendo válida, porque ela só é válida para quando um corpo parte do repouso com aceleração constante. Eu não sei se você já tem em mente a dimensão do poder disso, mas a proporção de Galileu faz com que você resolva alguns exercícios de uma maneira muito mais simples. Observe então essa questão de prova. Um corpo parte do repouso, velocidade inicial é 0, e a figura traz 4 segundos do movimento desse corpo. Imagine que aqui ele tenha chegado ao chão. Sabendo que, durante o terceiro segundo, ele percorre 25 metros, qual é a altura do prédio em que esse corpo foi abandonado? Muitos alunos, ao resolver essa questão, tendem a colocar ali diversas incógnitas, velocidade antes, velocidade depois, arrumam uma confusão com um punhado de equações, quando na verdade, se você aplica a chamada proporção de Galileu, você vai ver que a resolução sai de uma forma muito mais simples. Veja bem, olha só, nesse problema, nós sabemos que, como parte do repouso com aceleração constante, essa queda ocorre na seguinte proporção: aqui ele anda um tanto x, aqui ele anda um tanto 3x, aqui ele deveria andar 5x, e aqui por último ele anda um tanto 7x. Observe, daqui nós podemos tirar então que se 5x vale 25, x é igual, passa 5 dividindo, 5 metros. Se cada x é 5 metros, significa então que a altura do prédio que ele foi abandonado vai ser x mais 3x mais 5x mais 7x, porque em 4 segundos ele chegou ao chão. H, portanto, seria 4x, 9x, 16x. Como cada x é 5 metros, a altura do prédio seria 16 vezes 5, 80 metros. Então pronto, resolvi uma questão extremamente complexa e que é uma dificuldade na vida de muitos, de uma maneira super simples, que é aplicando a proporção de Galileu. Atenção então a essa proporção de Galileu. Ela é válida nas situações que parte do repouso com aceleração constante. E com ela você consegue resolver os exercícios de uma maneira muito mais rápida. Então é isso, bediras, acabou! Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aquele like aqui embaixo e comentar com os amigos. Escreva aqui nos comentários se de fato você aprendeu e gostou dessa dica quentíssima que é a chamada proporção de Galileu. Essa dica não tem no Brasil. Então é isso, te aguardo aqui para os próximos vídeos. Forte abraço e até mais! Oi, Bendinas! Esse Einstein que balança a cabecinha é Mara e não tem no Brasil. Focou? 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 Ai, gente, ele é tudo de bom.